Meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu gostaria de falar da minha alegria de estar mais uma vez regressando a esta igreja para juntos tributarmos a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Luciano, ele que me formulou o convite para estarmos neste culto abençoado. Quero agradecer a Deus pela vida do meu companheiro, meu amigo Elias. Deus abençoe a sua vida, ao cantor Arnaldo Santos. Enfim, que Deus abençoe todo o corpo ministerial, toda a igreja. Que Deus possa abençoar vocês. Confesso aos irmãos que eu não tenho palavras para expressar a minha alegria de estar no meio de vós, de estar retornando a esta igreja. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por gentileza, no terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, no seu verso 1, e também iremos ler o verso 9, livro de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida nesta noite. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Glória a Deus. Verso de número 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém? Queridos, a epígrafe textual aqui em pauta alguns regressos do doutor Jesus. É bem verdade e é bom salientar aos irmãos que toda esta história toma início quando o Senhor Jesus entra em um consenso com seus discípulos para entrar em uma cidade por nome de Jericó. A Bíblia diz, meus irmãos, que neste caminho, nessa trajetória, nesta caminhada, aconteceu alguns eventos que são lembrados até o dia de hoje. A Bíblia diz que neste caminho, Jesus se depara com um cego, e diz a Bíblia que este cego começou a clamar, e dentro desta exclamação ele chama a atenção de Jesus, e diz-nos a Bíblia que o Senhor Jesus assinou um cheque em branco para ele, perguntando o que ele queria que o mestre fizesse. E diz-nos a Bíblia que aquele cego pediu a Jesus para que ele restaurasse a sua visão. Aqui, meus irmãos, a Bíblia está deixando em pauta que o mestre não foi apenas um homem que apenas contava parábolas, que ia para as sinagogas instruir, ensinar o povo. Eu já ouvi alguém dizer que Jesus foi um grande contador de história, mas além de Jesus narrar história, contar parábola, o propósito, o objetivo do mestre para ir para Jericó foi exatamente fazer história naquela cidade. E diz-nos a Bíblia que o Senhor começa
a fazer história, a mudar a história neste caminho, restaurando a visão deste homem. Observe, meus irmãos, que neste caminho para Jericó aconteceu alguns eventos, e os leitores da Bíblia sabem um tanto quanto eu, que foi neste caminho em que a Bíblia narra a parábola do bom samaritano. Foi neste caminho que a Bíblia também narra quando Jesus se depara com os dois cegos, que um se chamava Bartimeu. E diz-nos a Bíblia que assim, após estes feitos, Jesus entrou em Jericó. A priori, meus irmãos, que geograficamente Jericó é uma antiga cidade bíblica da Palestina, situada às margens do Rio Jordão. Jericó, meus irmãos, é uma cidade que fica encostada à parte inferior da costa seca do Mar Morto. Jericó é uma cidade que fica a 240 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jericó fica a 27 quilômetros de Jerusalém, citada no Velho Testamento como as cidades das palmeiras, com abundantes campos ao seu redor. Jericó é um sítio atrativo para habitações humanas há milhares de anos. Foi nesta cidade que é onde o mestre entrou. E diz-nos a Bíblia que quando Jesus entra nesta cidade, houve uma repercussão muito grande, de forma que os moradores dos bairros maiores, menores, dos becos, das esquinas, se agregaram na praça central de Jericó, porque eles ouviam falar que Jesus curava, que Jesus operava milagres e prodígios. Estava toda a população de Jericó agregados na praça central, porque eles tinham certeza, eles tinham convicção que Jesus ia passar por ali. É bem verdade, queridos, que chegou também ao conhecimento de Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos. Diz-nos a Bíblia que esse homem, ele era de pequena estatura. A multidão era tão grande que ele subiu em um sicômoro, em uma figueira brava, a fim de ver Jesus. Diz-nos a Bíblia que Jesus entra em Jericó, passa pela multidão, olha para cima e chama Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. Aquele dia, meus irmãos, houve salvação na casa, na família de Zaqueu. Aquele dia foi um dia que marcou a vida de Zaqueu. Aquele dia, irmãos, chegou para ser lembrado aos dias que irão se seguir, aleluia, na vida de Zaqueu. Eu acredito, se eu perguntasse, ou se alguém perguntasse para Zaqueu, qual foi o maior dia da sua história, eu tenho certeza que ele tinha por obrigação classificar este dia como o maior dia da sua história. Aleluia. Aquele dia marcou a vida de Zaqueu, a vida da sua família, porque Jesus entrou naquela cidade e convocou este homem por nome Zaqueu. Aleluia.
Este dia, sem dúvida, foi um dia em que marcou a vida deste homem. Eu tenho certeza também, se eu perguntar aqui para a igreja, qual foi o maior dia, a melhor manhã, a melhor tarde que marcou a sua vida, eu tenho certeza que cada irmão, cada irmã irão me dar uma resposta. Quem sabe se eu perguntasse para algum dos irmãos que são pentecostais ao extremo, qual foi o maior dia da sua história, eu tenho certeza que a resposta dele ou dela seria da seguinte forma: o dia que marcou a minha vida foi aquele dia em que eu levantei aquela campanha para que Deus viesse e me batizasse com o Espírito Santo. Este dia marcou a minha vida, este dia marcou a minha chamada. Se eu perguntar aqui para algum dos irmãos que são recém-casados e que estão vivendo mil maravilhas, eu tenho certeza que a resposta desse irmão, desta irmã, será da seguinte forma: o dia que marcou a minha vida foi aquele dia em que eu encontrei com esta amada, com este amado. Deus, Ele colocou ele e ela no meu caminho, e nós entramos em um consenso, e esse consenso foi um compromisso de casamento. Sem dúvida, este dia marcou a minha história, este dia marcou a minha vida, este dia marcou o meu ministério. Se eu perguntar para algum dos irmãos que estão pregando, que estão cantando, qual foi o dia que marcou a sua história, eu tenho certeza que a resposta dele ou dela será da seguinte forma: o dia em que Deus marcou a minha história foi quando eu subi deste púlpito, e quando o pastor Luciano, ele me deu o microfone, os irmãos do som soltaram um playback, eu cantei, mas cantei com vontade, e Deus abriu as janelas do céu, e Deus derramou a sua glória, a sua unção, e os jovens, os adolescentes, as senhoras foram renovados, foram batizados com o Espírito Santo. Este dia, Deus, Ele marcou a minha história. Este dia, Deus marcou a minha chamada. Queridos, eu quero refletir em apenas alguns minutos sobre uma chamada marcada por Deus. Aleluia. Diga para teu irmão: Deus, Ele vai marcar a sua chamada. Aleluia. Diga para o irmão que está à frente, na sua retaguarda, do lado direito, esquerdo, diga para ele, diga para ela: Deus vai marcar a sua chamada. Mas observe, meus irmãos, pense nisso, que uma história, ela só será marcada quando Jesus Cristo, Ele tiver um encontro com você. Aleluia. Deus, Ele só vai marcar a sua vida quando você ter disponibilidade de você procurar Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu, ele disse consigo, ou melhor, a Bíblia deixa incluso que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Ele estava procurando no meio daquela multidão quem era Jesus. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite para profetizar na tua vida e expressar uma grande verdade. O maior dia da sua vida, aleluia, não foi aquele dia a qual Deus abriu uma porta de emprego. O maior dia da sua história, você pode até classificar esses momentos que eu acabei de anteceder aqui nesta noite, mas a sua chamada, o seu ministério, o regresso do projeto de Deus na sua vida, ela só será marcada quando você tiver um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, queridos, Ele marca a história da sua vida.
Quando você tem um encontro com Jesus, aleluia, a sua família, ela vai ter que mudar, sabe por quê? Porque quando Jesus ele entra na minha vida, quando Jesus ele entra na vida de alguém, vem salvação na sua casa, vem salvação para a sua família, aleluia. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui nesta noite, que se você veio na condição de ver Jesus, na condição de ver Jesus operar na sua vida, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, que hoje Deus ele vai marcar a sua vida. Só quem veio nesta noite na condição de ver Jesus, levante a sua mão e dê um brado de glória para Jesus. Aleluia. Observe que esse dia foi um dia maravilhoso para Zaqueu. Agora observe que Deus também ele tem as suas multiformas de trabalhar. É bem verdade que no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, a Bíblia aqui narra uma história essa que dá início na vida de um homem que se chamava Elcana. Elcana, oriundo da terra de Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas porém Ana não tinha filhos. Este homem de vida consagrada subia ao templo do Senhor em Siló, prestava sacrifícios ao Senhor anualmente, e diz-nos a Bíblia, ele separava parte dos sacrifícios para Penina, porções para os seus filhos e para as suas filhas, porém ele dava a sua melhor parte para Ana, porque ele amava mais a Ana do que Penina. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus ele tinha um projeto na vida de Ana. Aleluia. Deus ele tinha um projeto na vida daquela mulher. Observe que não obstante a esses fatos, Penina começou a atribular esta vida, começou a perturbar a vida de Ana.